Aqui, galera, eu tava pensando em como que eu ia fazer essa segunda parte, né? De mostrar, de clicar aqui, expandir descrição e etc. E eu tava pensando e eu cheguei a uma conclusão que ficou não tão legal. Eu achei, putz, ficou meio ruim. Eu tava pensando em já refatorar e colocando como que eu ia fazer na minha cabeça aqui, e, enfim. Tava quebrando a cabeça para ficar de uma maneira bem melhor e poder ficar utilizado. Aí eu pensei, putz, por que que eu não tô gravando isso? Então eu acho que vai fazer, eu quero compartilhar com vocês mais processo aqui de criação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é uma maneira que vai ficar de um jeito que eu não curti, eu acho que não vai ficar legal, mas vai funcionar, vai ficar funcional, vai ficar ok. E aí depois eu pego essa segunda maneira essa maneira que eu citei, e aí a gente tenta ver em que pontos que tá ruim para a gente tentar melhorar esses pontos. Então eu vou seguir meio que esse conceito. Vou fazer de uma maneira não tão bacana e aí a gente vai vendo. Os cachorros começaram da rua, todos latir aqui, então se estiverem ouvindo, relevem e vamos prosseguir aqui. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou chegar aqui nesse carinha aqui que a gente criou no último vídeo, então se você não assistiu o último vídeo, volta na playlist, inclusive assista todos os vídeos da playlist, estão bem massa, vocês estão aprendendo a criar esse projeto desde o zero. E já fica também o apelo novamente, né? Se você não for inscrito no canal, por favor, considere se inscrever, dar aquele curtida, isso vai ajudar bastante o canal a crescer. Enfim, o que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou chegar aqui e vou criar esse box aqui. E esse box aqui, ele vai ser um background primary. Fazer um background primary de 100. Vai ser um border radius top, border top radius, quase não sai, border top radius, que é esse carinha aqui, vai ser de 30. Vou botar um shadow 5 e um height de 440 pixels. De onde você tirou esse número mágico? Eu vi lá no layout mais ou menos em que posição que ele ia ocupar na tela, e daí eu comecei a fazer, eu peguei esses números basicamente de lá. Fechou. E aí ficou dessa forma aqui. Então, essa daqui é a carinha do nosso item quando ele está expandido. E então, quando a pessoa clicar naquele botão de descrição que a gente fez aqui, eu quero que suba esse carinha aqui. E novamente, depois a gente vai fazer as animações, vai ficar suave, vai ficar bem legal. E inclusive essa imagem também tem que diminuir. Só que eu pensei dessa forma, funcionou legal. Só que não sei se vocês notaram, aqui, aqui e aqui. Tô repetindo bastante código aqui, né? Então, eu pensei, putz, daí dá pra melhorar, tá ficando meio verboso. Mas a gente vai continuar e por enquanto eu vou deixar assim dessa forma. Aqui então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar, dentro desse box, eu vou criar um outro box aqui. E esse outro box que eu vou criar, ele vai ser um padding left. Eu vou deixar de 7. Vou deixar um padding right também de 7. Vou deixar um padding top também de 7. Vou deixar todos os pads menos o do bottom. Fechou? E aqui eu vou colocar um hstack dessa mesma forma que estava aqui. Inclusive, olha aqui que eu estava falando. Olha eu me repetindo novamente aqui. Dessa forma aqui é a versão do nosso item quando ela está expandida. Só que aí vocês novamente percebem que eu repeti aqui e agora estou repetindo aqui na parte de baixo. Então já começou a ficar meio estranho, mas a gente já continua dessa forma. Ainda bem que a gente transformou esse carinha em componente, senão a gente tem que repetir todo esse código aqui embaixo também. Porque qual que é a minha linha de repensamento? O que, que eu vou fazer? Se esse cara aqui for, vamos se for assim, se esse cara aqui for acontecer alguma coisa, então eu faço isso, senão eu faço isso. Então a minha primeira linha de raciocínio foi essa daqui, o primeiro impulso, né? Então aí eu coloco esse carinha aqui, e se não, eu coloco esse carinha aqui. E
E aqui eu vou deixar ele como true, porque ele entra nesse primeiro aqui e pega esse item aqui. Então se ele for true, opa, fiz bastante coisa errada aqui, aí, agora foi. Se ele for true, ele vai renderizar esse primeiro item, se for falso, vai renderizar esse segundo. Então essa foi minha linha de raciocínio. E aí, então, se ele for true aqui, então sempre esse item vai iniciar como true, né? Então, se for true aqui, ele vai ficar desse jeito, e assim que eu clicar nesse carinha, a gente vai fazer um estado que vai modificar, e aqui esse true vai passar a ser falso, e aí ele vai fazer isso daqui. Então é isso é nesse ponto que eu quero chegar. E, como eu falei, tá meio estranho, a gente tá então, com muita repetição de código aqui, mas por enquanto vamos seguindo aqui dessa forma mesmo, e eu vou deixar esse box aqui separado. Fechou? Então aqui a gente fez a nosso item aqui. Aqui eu vou criar um outro boxzinho aqui, deixa eu ver, logo após o nosso hstack. Após o nosso hstack aqui, eu vou criar um outro box. E nesse box aqui eu vou deixar o margin top de 30. E desse margin top de 30, eu vou colocar dentro desse carinha, eu vou colocar um text. Esse text eu vou colocar o equipment title. Equipment title. TypeScript, fazendo a boa pra gente. Beleza, dentro desse text aqui eu vou colocar um bold. Vou colocar um color white. Vou colocar também um font size de 17 pixels. 17 pixels não, tamanho 17, que ele converte todo o tamanho de pixel. Fazendo dessa forma já apareceu aqui o nome da nossa bike. E aí aqui eu vou colocar o nosso outro text. Esse text aqui eu vou deixar um color white e opacity. Vou deixar como 0.6 para deixar um branco um pouquinho mais opaco. E aqui o margin top de 8. Quando eu estava pensando dessa forma, eu falei assim, putz, aqui no nosso db.json, eu não coloquei um componentezinho de description, alguma coisa assim, para a gente utilizar aqui, para pegar não sei o que, ponto description. Então, por enquanto, eu deixei separado um texto aqui, e aí, esse texto aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, ou vou deixar um gist, ou vou deixar esse texto aqui, mas na verdade esse texto aqui pode ser qualquer coisa dá para entrar no Lorem Y e colocar algum texto aqui só para realmente popular esse texto aqui, para a gente ter alguma coisa. Mas depois eu pretendo colocar isso aqui dentro de uma description para a gente poder pegar para cada um ter sua descrição, senão vai ficar todos com a mesma descrição, que não faz sentido nenhum. E voilà, fazendo isso a gente já tem a nossa descrição, bem legal, bem bacana. E aí a gente já tem nosso título, nossa descrição, e aí a gente já tem nossa brincadeira aqui de estar expandido, true. Aí eu vou clicar aqui na nossa descrição, clicando aqui, vou fazer toda aquela lógica para passar para false, e aí sim, ficar dessa forma. E com isso, colocando as animações em cima, vai ficar bem massa mesmo. Bom, eu acho que é isso aqui nesse canto. O que dá pra gente fazer aqui? Eu vou minimizar esse box aqui. E aí eu vou criar só para finalizar alguns outros pontos, que vai ser o seguinte. Eu vou colocar um hstack aqui. Eu vou colocar um background aqui, dentro do hstack mesmo. Vou quebrar aqui que eu vou fazer algumas coisas. Não no K, né? Porque não faz sentido nenhum, mas beleza. Aqui eu vou colocar background aqui como primary de 200. Aqui também eu vou colocar um border top radius de 30. Aqui eu vou colocar um justify content space between. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo a parte do detalhe do item que fica aqui. Então basicamente é o footer, dentro do footer, que é onde fica o botãozinho de adicionar um carrinho e aqui fica o preço.
Então eu coloco no Space Between aqui, vou colocar um Shadow nele de 5. Vou colocar um Rate de 100, um Width de 100%. Vou colocar um Margin Top aqui para ele dar um respiro na parte de cima de 30. Um Align Items Center também. E um Padding de 7. Fechou? Fazendo isso, eu vou ter aqui nosso detalhe aqui dentro desse nosso detalhe. Eu acho que eu fiz esse carinha aqui no local errado, não é dentro dessa box aqui, é dentro dessa box aqui. É, perfeito. Então vocês viram que aqui já tem um detalhezinho mais escuro aqui, então aqui é o detalhe, né, geral, e aqui tem um outro detalhezinho que é onde vai os nossos botõezinhos. Esses botões então, antes, primeiro, não é dos botões, né, então estou falando besteira, mas o primeiro é um texto, né, e esse texto aqui vai ser um bold, e vai ser, não é assim, é assim, vai ser um color também vai ser um color, vou colocar um azulzinho, então vai ser um Ocean 200, e um font size de 17 também, font size 17. Fechou? E aqui eu vou colocar o que seria o nosso preço para a pessoa visualizar. Então é o equipment, estava tentando lembrar o nome do state, e aqui vou colocar o price. Fazendo assim, deixa eu só tirar essas carinhas aqui. Ele ficou dessa forma aqui. Ficou bacaninha pra gente. Bom, beleza. Aí aqui, depois desse texto aqui, deixa eu ver se aqui se padding tá certo, alignment center, margin top, width 100, rate 100%, width 100%, rate 100, acho que é isso mesmo. Shadow 5, space between, só dando double check para ver se eu não fiz uma besteira, acho que não. Beleza. Então aqui eu vou criar uma box, e dentro dessa box eu vou ter um button. Dentro dessa box aqui eu quero colocar um width de 149. Vou colocar um rate de 43. Vou colocar um Justify Content Center. Alignment Center. Vou deixar os itens centralizados. Vou colocar um border radius. Pode ser de 10 pixels, talvez. 10 pixels. Beleza, um shadow simples. E aqui eu vou colocar um BG Ocean 100. Beleza. E aqui nosso botão eu vou fazer a seguinte forma. Deixa eu só diminuir aqui com 400, ver se fica. Não, 460, talvez só para mexer aqui, porque eu vi que ele está muito caído. Aqui já ficou melhorzinho aqui. Isso já ficou bem melhorzinho. Aqui no nosso botão, então, eu vou colocar o que? Nosso botão. Eu vou fazer aquele mesmo estilo do press. E eu vou explicar. Depois, nos próximos vídeos, eu vou explicar um pouquinho melhor porque eu coloquei essa box dentro do botão. A gente vai utilizar um carinha para fazer um gradiente. Então, eu vou precisar dessa box. Então, meio que já me adiantei. Poderia ter colocado ela depois. E talvez eu nem vá precisar dela, então talvez eu nem vá precisar dela, mas é aquela coisa, se não precisar, só remove. Então eu vou colocar aqui o preset. E nesse preset aqui eu vou colocar um BG Color Transparent.
Fechou? Deixa eu ver aqui. Aí aqui eu vou colocar um BG Transparent. E vou deixar o OnPress desse carinha, que por enquanto não terá nenhuma ação. E vou deixar a label aqui, Add to Cart. Vou salvar e beleza. Aqui eu vou só fazer o seguinte, vou colocar um Ocean com 200, isso, para ficar um pouquinho mais azulzinho, um pouquinho mais bonito. Uma coisa me incomodou um pouquinho, eu vou colocar essa estilização aqui dentro do button, em vez dessa box. Eu estava pensando em colocar em box, mas talvez não será necessário. Só vamos ver como que vai ficar. Aqui ele ficou sem, porque provavelmente eu estou substituindo o background dele por... Deixa eu ver aqui. Esse Ocean tá aqui, eu estou substituindo, estou criando em cima, depois eu substituo ele. Estou colocando aqui dessa forma, já ficou melhor. Já removi esse carinha. Talvez eu vou precisar colocar esse carinha novamente, esse box, mas eu não quero me adiantar nisso. Então eu posso remover. Então toda a utilização que a gente fez no box eu posso deixar aqui. E nesse OnPress dele aqui eu posso deixar também. Talvez eu colocar um Ocean de 100. Que aí vai dar um efeitinho mais legalzinho. Cara, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Nossa, tá ficando bem legal mesmo. Gostei bastante desse resultado também. Então, lá, recapitulando, a gente fez todo aquele rolê, que eu realmente acho que isso aqui pode ser melhorado e muito, mas por enquanto a gente vai trabalhando dessa forma. A gente vai fazer os próximos passos, clicar essa especificação, modificar esses status para fazer o esconder e ó, aparecer conforme o que o usuário clicou. E a gente desenvolveu essa parte aqui, que é o footer dela expandido, e aí tem o footer que é o footer contraído. Inclusive, acho que dá pra até a gente, enfim, escopar esses carinhas e fazer algumas coisas e separar em componentes. Minha cabeça começou a borbulhar aqui pensando em coisas legais que daria para fazer, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo. Como eu falei, eu quis trazer essa linha de raciocínio e fazer, putz, eu vou fazer funcionar. Talvez essa não seja a melhor maneira. Vi que eu estava me repetindo enquanto eu estava desenvolvendo e falei assim, putz, é esse ponto que eu quero pegar e tentar melhorar aqui, bater para melhorar aqui. Eu também fiz esse botão aqui. Esse botão não vai ficar dessa forma. Eu estava vendo o layout, ele tem um gradiente. Só que para ele trabalhar com um gradiente dentro do Native Base, a gente fazer umas exportações, umas configurações a mais. Então eu não quis trazer nesse vídeo para não ficar muita coisa. Inclusive é por esse motivo que eu estava fazendo a box, porque a gente estava fazendo gradientes dentro da box, né, dentro do button. Só que eu removi ela por enquanto. E por enquanto a gente vai deixando dessa forma. Galera, é isso. Eu acho que essa parte da descrição, do detalhe, o que falta, se fosse dar para fazer um check do que falta, é colocar gradiente no button, é fazer a funcionalidade de contrair e de mostrar esse conteúdo aqui da descrição, é fazer essa especificação aqui, que eu quero falar mais sobre essa especificação depois, e colocar nosso header. Com isso a gente finaliza a versão 1 do nossa página de detalhes. Depois tem a versão 2 que a gente vai deixar esses caras todos animados, colocando animações utilizando o React Native V2. Pessoal, é isso. Valeuzão por estar acompanhando até aqui. Novamente, deixa aquele like lá se gostou, se inscreve também, deixa aquela força. Eu agradeço bastante para quem está acompanhando. E eu acho que é isso. Valeu novamente. Até o